Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao canal Educação Cristã, o lugar do seu aprendizado. Aqui você vai estar vendo diversos conteúdos voltados para o ambiente da Escola Bíblica Dominical. Aqui nós hoje falaremos sobre planejamento pedagógico anual. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, já deixa seu like, já compartilha com os amigos e vamos embora para o vídeo. Bom, o que seria fazer um planejamento pedagógico anual voltado para a Escola Bíblica Dominical? Vamos lá. Um planejamento pedagógico é um documento no qual eu coloco as minhas metas, os meus objetivos, eu traço como vai ser o ano da minha escola, eu traço o que eu vou precisar fazer, a equipe que eu vou precisar estar usando, os recursos, para eu poder estar tendo um ano bem sucedido dentro da minha escola. E com a escola dominical não é diferente. Então eu te convido a estar assistindo com a gente até o final e lembrando que no final do vídeo vai estar aqui na descrição o nosso documento pronto, gratuito, disponível para você fazer download com todas as informações desse vídeo e você vai poder estar preenchendo com os dados aí da sua igreja, da sua congregação, da sua equipe, tudo para poder te ajudar a ter um planejamento pedagógico anual voltado para a sua realidade também. Então, bora, fica com a gente. A gente vai falar sobre alguns assuntos hoje, de forma resumida, de forma objetiva, mas que são assuntos extremamente importantes. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre estrutura organizacional, nós vamos falar sobre os objetivos do planejamento pedagógico, nós vamos falar sobre o currículo, nós vamos falar sobre a formação continuada, sobre o calendário de atividades e sobre os recursos. Então, o primeiro tópico que a gente vai estar tratando é o tópico da estrutura organizacional. Mas o que vem a ser isso? Nada mais é do que o meu organograma dos membros da minha equipe para aquele ano. Como assim? Eu tenho uma congregação e essa congregação ela tem um pastor local, um pastor dirigente. Esse pastor ele vai elencar um superintendente, ou seja, um líder do departamento de escola bíblica dominical. Geralmente, esse superintendente tem um suplente, que a gente chama de segundo superintendente ou vice-superintendente. E logo abaixo deles, a gente tem algumas funções que também vão trabalhar em conjunto para que o ano seja um ano abençoado. Então, nós temos o coordenador pedagógico. Muitas igrejas não têm essa função, mas ela é de suma importância e mais à frente nós vamos ver um pouquinho mais sobre ela. Nós temos o secretário, o tesoureiro e logo abaixo, na base da nossa estrutura, nós temos o corpo de professores. Então agora vamos falar um pouquinho, tá? Resumidamente, de forma bem objetiva, sobre cada uma dessas funções. O que faz o superintendente? O que é a superintendência da Escola Bíblica Dominical? Ela é a liderança geral da EBD. Ela é responsável por garantir que todos os membros da equipe que vai trabalhar naquele ano cumpram as suas funções. Ela vai garantir a organização das escalas das aulas dos professores, ela vai garantir a administração dos recursos, ela vai estar atenta às tomadas de decisão e ela precisa sempre estar buscando a orientação do Espírito Santo para poder formar uma equipe bem-sucedida. Essa, como a gente viu lá no começo, ela pode ser formada por duas pessoas. Depois a gente tem a secretaria da Escola Bíblica Dominical. A secretaria nada mais é do que um grupo de pessoas, ou então uma pessoa apenas, pode ser uma ou duas pessoas no máximo, não tem necessidade de ter mais que isso, que ela é responsável pelo cadastro dos alunos, ela é responsável por fazer a matrícula, por poder estar coordenando lá as cadernetas, né, de frequência durante as aulas, ata de reunião, toda a documentação, toda a base que a gente precisa para poder ter os cadastros dos alunos do EBD é responsabilidade do secretário ou da secretária, tá bom? Nós temos também a tesouraria. O que faz a tesouraria? O tesoureiro ele é a pessoa responsável pela parte financeira da escola bíblica dominical. Assim como qualquer outro departamento, a gente precisa de dinheiro para poder movimentar e para poder adquirir alguns recursos. Em outros vídeos, a gente pode estar falando sobre algumas maneiras de administrar esse dinheiro, sobre como angariar fundos, mas o objetivo hoje é definir as funções, tá bom? Nesse tópico aqui. Então vamos lá.
ele fica responsável por anotar todas as entradas, todas as saídas, pelo controle de notas fiscais das compras que são feitas. Ela deve fazer o fluxo de caixa. E todas as vezes que o superintendente precisar de alguma informação, o tesoureiro ele tem que estar com tudo ok, todo o valor tem que estar no caderno, que está anotado, tem que estar no físico também, e para poder garantir uma saúde financeira da escola dominical. Pode ser formado por uma pessoa apenas, tá bom? Pode ser exercido por uma pessoa só. Nós temos agora a função do coordenador pedagógico. O que faz o coordenador pedagógico? O coordenador pedagógico ele é uma pessoa responsável por fazer a ponte entre professor e aluno. Ele é aquela pessoa que vai estar lado a lado da superintendência para poder estar voltado para esse ambiente de educação propriamente dito. Ele é responsável por organizar eventos para os professores, eventos para os alunos, tudo com o cunho e o objetivo educacional. Ele é responsável por estar vendo como estão os materiais, como estão os recursos, né, da sua escola bíblica. Ele tem que estar responsável, tem que estar atento a tudo que toca o ato de lecionar em si. A pessoa, para exercer essa função, tem que ser uma pessoa apaixonada por educação, tem que ser uma pessoa apaixonada pelo ensino e principalmente apaixonada pela palavra de Deus e pelas almas, porque é um trabalho extremamente árduo, porém extremamente gratificante também, tá bom? E nós temos o professor. O professor ele é a base da escola bíblica dominical. Abaixo de Deus, sem alunos e sem professor, a gente não tem EBD. Então, o professor ele deve ser uma pessoa que goste de ler, uma pessoa que goste de estudar e principalmente uma pessoa que goste de aprender, uma pessoa que esteja disposta a desenvolver novas metodologias de ensino, uma pessoa que esteja aberta a críticas construtivas, uma pessoa que esteja disposta a render o seu melhor de modo a propagar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis. E o professor em si, ele é responsável por ministrar as lições das revistas. Geralmente nós usamos, né, nós que somos da Assembleia, nós usamos aí a revistinha da CPAD. E aqui nós temos um organograma de classes, tá bom? Então vamos lá. Nesse organograma de classes aqui, a gente tem lá no topo o corpo de professores, e a gente tem as classes adultas, as classes jovens e as classes infantis. A gente dividiu aqui em algumas faixas etárias aqui, mas você pode estar aplicando da melhor maneira de acordo com a sua realidade, tá bom? Isso daqui é só para a gente ter uma noção de mais ou menos como organizar e separar as classes. As classes adultas elas podem estar divididas em discipulado, classe masculina, classe feminina ou até mesmo classe única, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, masculina, feminina, discipulado, mas a gente pode estar fazendo uma classe única aqui de masculino e feminina. É importante salientar que a classe de discipulado ela é extremamente importante porque ela é voltada para novos convertidos e pessoas que vão descer as águas batismais, tá bom? Aqui nas classes jovens nós temos a classe dos adolescentes e nós temos a classe de mocidade, que é o departamento jovem da sua igreja. E nas classes infantis nós temos divididas por algumas faixas etárias aqui. A gente tem a faixa etária infantil, jardim de infância, que seria de 3 a 6 anos de idade. Depois a gente tem uma classe mais primária, vamos dizer assim, de 6 a 9 anos. E depois a gente teria a classe de juniores ou então pré-juvenis, que seria de 9 a 11 anos. A CPAD ela tem revistas para todas essas faixas etárias. Tem igrejas que nós teremos classes de maternal, que são bebês, e aí você vai adaptando e adequando de acordo com a sua realidade. Só que é importante você organizar a sua estrutura de EBD para você ter uma revista adequada para cada faixa etária, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos objetivos. Quais seriam os objetivos do planejamento pedagógico anual? Bom, vamos lá. Aqui eu coloquei 4 objetivos macros para a gente poder estar focando e você vai estar
dizendo aí o que você espera para esse ano, no âmbito espiritual, no âmbito evangelístico, no âmbito de melhoria e no âmbito da conquista. O que você quer alcançar nesses 4 âmbitos, visando sempre o ambiente da escola bíblica dominical, tá bom? Não se esqueça disso. Aqui você vai dizer qual é o objetivo espiritual que você espera para a sua EBD. O que você espera dos seus alunos? O que você espera da sua equipe nesse âmbito? Você quer que eles orem mais? Você quer que sejam pessoas mais fervorosas? Você quer que a EBD volte a ter a ação do Espírito Santo de maneira mais intensa? O que você espera no sentido espiritual? No sentido evangelístico, quantas almas você quer ganhar através da EBD? Que maneira você pode usar para poder estar evangelizando, fazendo o ID de Jesus na sua EBD? E como melhoria, o que você quer trazer, o que você acha que já está bom, mas pode melhorar no seu ambiente de EBD? Seria um recurso material? Seria uma capacitação de professores? Seria alguma coisa voltada para a escola dominical em si? E como conquista, se você deseja adquirir algum bem material, se você deseja adquirir um espaço, se você quer fazer algo novo, lembrando que a EBD não está mais presa às 4 paredes do templo. A gente, com essa pandemia, a gente teve aí o mundo virtual tendo uma total ligação aí com o nosso mundo real. Então, que tipo de conquista você quer ter? Você quer alcançar alunos de maneira virtual? Você quer alcançar pessoas que não moram na sua cidade? Como você vai fazer isso? Você vai depois estar traçando o caminho para poder alcançar e o prazo para isso poder acontecer. Por que isso é importante? Porque quando você tem um objetivo, você coloca lá uma meta. Mas para você conseguir atingir essa meta, você precisa traçar o caminho, ou seja, você precisa definir o foco para poder alcançar aquele objetivo. E o prazo é para poder te dar um tempo para aquilo poder acontecer, tá bom? Lá no nosso documento que está disponível aqui para download, tem tudo isso explicadinho, tem tudo isso passo a passo para você poder estar anotando seus objetivos, tá bom? Agora vamos falar sobre o currículo do nosso planejamento pedagógico anual. O que vem a ser isso? O currículo ele nada mais é do que o assunto, o tema que eu quero tratar ao longo do meu ano na EBD. A gente sabe que a CPAD ela tem a cada trimestre um novo tema para estar tratando de determinado assunto, para a gente poder estar discutindo, seja da vida do apóstolo Paulo, seja de dons espirituais, dons ministeriais, seja da história dos reis, como foram as últimas revistas que nós tivemos agora. Só que você, como um coordenador pedagógico, ou então como superintendente da EBD, você pode estar traçando alguns temas para você estar levando durante a sua EBD também, além do tema da revista. Por exemplo, você quer falar sobre jejum, então vai estar incluso no seu currículo para o primeiro trimestre, ou então para o segundo, terceiro ou quarto. Como a gente tem 4 trimestres em um ano, você vai estar separando aí 4 temas, ou então um tema dividido nesses 4 trimestres, para você poder estar tratando com seus alunos, com seus professores, e aí você precisa soltar a imaginação, pedir a Deus criatividade para você estar fazendo, tá bom? E aí aqui você vai colocar qual método você vai usar e qual vai ser a data da aplicação. Agora vamos falar um pouquinho sobre formação continuada. O que vem a ser formação continuada? Esse tópico aqui ele é extremamente voltado para você que é coordenador pedagógico, para você que é superintendente, estar focando nos seus professores, porque um professor ele precisa estar em constante capacitação, ele precisa estar em constante aprendizado, em constante desenvolvimento. Então é muito importante você planejar, você pensar como você vai fazer essa formação continuada ao longo dos meses do ano. Então, você pode estar fazendo um evento no mês de janeiro, uma palestra, você pode estar convidando alguém, você pode estar fazendo na igreja, você pode estar fazendo uma reunião numa área externa, você pode estar fazendo um piquenique com os professores. Seriam reuniões pedagógicas mensais,
ou bimestrais, trimestrais, você vai fazer de acordo com a sua realidade. Só que é muito importante investir em formação continuada, porque os professores às vezes ficam desmotivados, eles ficam um pouco soltos, e quando você vem com essas reuniões, com essas programações, para poder dar um gás a mais, para poder trazer uma novidade também para eles, isso é muito importante, tá bom? Então você vai estar planejando aí ao longo dos meses do ano, tá bom? Por que é importante pensar nisso tudo agora? Porque a gente está fazendo o nosso planejamento pedagógico. Então, esse documento ele visa você vislumbrar como vai ser o seu ano. Tudo isso pode ser mudado ao longo do ano, mas é muito importante ter essa organização, ter esse planejamento, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o calendário das atividades. Por ser um planejamento organizado, uma coisa de longo prazo, a gente precisa estar ligado e atento às datas. Porque a gente vai ter eventos, a gente vai ter datas comemorativas, a gente vai ter reunião, a gente vai ter curso de capacitação. Então, tudo isso precisa ter dia, hora e local marcado para acontecer, tá bom? É importante que não bata com outros eventos da sua igreja. É importante que você tenha um tempo, um horário, uma disponibilidade para você estar fazendo todas essas comemorações, reuniões e outros eventos que você pretende fazer com a sua equipe, tá bom? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre recursos da Escola Bíblica Dominical. A gente vai estar colocando aqui uma listinha com alguns recursos básicos para você ter uma noção do que é necessário para a gente fazer uma EBD, do que é necessário para a gente estar fazendo um ambiente de escola dominical, né, com a melhor didática, com a melhor metodologia voltada para os nossos alunos. Então, inicialmente, a gente precisaria de alguns recursos multimídia. Deixo aqui bem claro que não é obrigatório, nenhum desses recursos é obrigatório. São dicas para você estar adquirindo, para você estar verificando se você já tem na sua congregação. Se ainda não tem, você pode colocar isso como um objetivo de conquista, inclusive para esse ano, para a gente poder estar evoluindo, para a gente poder estar acompanhando o crescimento da nossa EBD com os recursos que vão nos ajudar a isso. Lembrando sempre que o nosso objetivo principal é a propagação e ensino genuíno da palavra de Deus, ok? Então vamos lá, alguns recursos multimídia básicos. Uma TV com entrada USB ou então uma Smart TV com conexão à internet para a gente poder estar passando alguns vídeos, para a gente estar passando alguns slides, para a gente estar passando alguns filmes, algumas coisas para poder estar ajudando aí nas suas aulas. Um computador ou um notebook para você estar fazendo esses documentos, para você estar fazendo as edições. Hoje a gente dispõe de muitos grupos de WhatsApp com diversos recursos disponibilizados de forma gratuita. Então, se você não tem muita habilidade com PowerPoint, com alguns dispositivos, a gente tem aí muito conteúdo bacana, muito conteúdo legal disponibilizado de forma gratuita na internet. O YouTube tem muitos canais voltados para isso. Então você pode estar pesquisando, você pode estar procurando e adquirindo esses recursos, tá bom? Mas é muito bom também quando você tem um computador ou um notebook, um tablet, algum dispositivo para você poder estar fazendo as edições desses documentos, desses arquivos. É importante também ter uma impressora, porque você vai precisar imprimir algumas figuras, alguns exercícios, algumas coisas voltadas para a melhoria da sua EBD e também um data show para estar fazendo a projeção de algumas imagens na parede para um número maior de pessoas. Agora nós vamos falar sobre recursos de papelaria. Isso mesmo, recursos de papelaria para as nossas classes. A gente aí está vivendo um período onde a gente evita compartilhar, né, alguns objetos por causa da transmissão de vírus e tal, mas no ambiente normal, né, uma época normal que, em nome de Jesus, em breve voltaremos à nossa normalidade, é bom você ter recursos de papelaria disponíveis para os seus alunos. Então, aqui a gente colocou uma listinha com alguns itens básicos para
Classes adultas, então pode ser uma caixa organizadora com canetas azul ou preta para empréstimo, uma caixinha organizadora com marcadores de texto, papel A4, um quadro branco ou um quadro negro para cada classe, para o professor poder estar fazendo as suas anotações, fazendo infográfico, colando figuras, fazendo. É muito importante isso, porque ajuda na didática do professor, tá bom? Giz ou então um piloto de quadro branco disponível para o professor de cada classe e também apagador. Agora nós vamos para as classes jovens, que são as classes de adolescentes, a classe de mocidade. A gente tem aqui também caneta para empréstimo, marcador de texto, papel, quadro branco, giz ou então piloto de quadro branco, blocos adesivos, né? Esses daqui da imagem, os conhecidos post-its, para o pessoal estar colando, fazendo anotação. Isso ajuda muito a fixar o conhecimento que está sendo passado. E agora, voltado para as classes infantis, nós vamos estar vendo aqui alguns recursos de papelaria que você pode ter e que você deve organizar, deve adquirir, porque criança gosta muito de desenhar, criança gosta muito de pintar, e as revistas da escola dominical vêm com muitas atividades que vão precisar de alguns recursos de papelaria. Então, aqui é aconselhável você ter cestinhas organizadores ou então potinhos para organizar, ter giz de cera, canetinha, lápis de cor, tesoura sem ponta, cola branca, régua, você ter aí as revistinhas de EBD, alguns livrinhos, você ter tudo de maneira organizada, tudo de maneira limpa. É muito importante, como servos de Deus, mantermos a qualidade dos nossos itens. De que forma? Se já está muito antigo, se já não está dando mais para uso, lembrando que criança aí costuma levar as coisas à boca. Então, vê se está funcionando, vê se está em condições de uso. Caso não esteja, está na hora da gente fazer uma limpeza. Se a cestinha ou o dispenser estiver muito antigo, estiver muito rabiscado, dá uma renovada, dá uma encapada, dá uma limpadinha, para a gente estar fazendo da casa de Deus um ambiente bem organizado e limpinho. E agora, falando sobre recursos de ambiente, vamos falar um pouquinho sobre as salas. Pode acontecer de você não ter um ambiente de sala de aula próprio para cada classe. Pode ser que você faça as aulas de DBD dentro do templo, mas principalmente as classes infantis e as classes jovens, é importante, é interessante você ter um ambiente separado para eles, para poder estar fazendo uma climatização, vamos dizer assim. Então, verifique o estado das paredes, né? Se precisa de uma pintura, se precisa de uma reforma. Amados, nem tudo aqui é sobre dinheiro, tá? Às vezes fazendo aí uma força-tarefa, convidando alguns irmãos que podem estar ajudando, alguns irmãos podem estar doando alguns itens, para a gente poder estar tornando esse ambiente um pouquinho mais agradável, deixar sempre um ambiente claro, bem iluminado, organizado, evitar a poluição visual do ambiente. Como assim? Encher de figura, encher de coisas de decoração e você acabar trazendo uma poluição visual. Então, focando aqui como está a situação da sua sala de aula, e quando for sala infantil, tornar a decoração, né, um pouquinho mais aconchegante para as nossas crianças. Dá uma olhada, vê se a decoração ainda está ok, se precisa ser trocada. Fala com as professoras de classe infantil que tem uma criatividade enorme, que tem um amor por essa obra, para poder estar te ajudando aqui a ver como que pode estar ficando essa salinha, se pode renovar, se pode dar uma melhorada, tá bom? E falando agora sobre uma novidade que pouquíssimos lugares têm, mas é de extrema importância para uma EBD saudável, que é uma mini biblioteca com livros e bíblias de estudo disponíveis para empréstimo. É importante que você tenha esse ambiente à disposição dos professores, que não fique localizado na casa de alguém, de preferência no templo. De fácil acesso para todo mundo poder estar acessando, para todo mundo poder estar pegando. E aí é importante que essa sala seja organizada, que tenha um catálogo com o inventário de todos os livros e bíblias de estudo disponíveis,
e que também tenha um registro desses empréstimos, tá bom? Para você ter o controle do que entra, do que sai, com quem está, o prazo para devolver. E, amados, é isso. Quero agradecer a você que ficou até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa aí o seu comentário se você gostou do vídeo, se você quer mais vídeos desse tipo. Em breve a gente vai estar trazendo aqui um vídeo voltado para capacitação de professores da EBD. E um versículo aqui para a gente fechar essa apresentação é: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém? Fica com Deus, até a próxima.